E aí, vamos falar de feminismo? Para pa 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 para pa 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 pa. Primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é o conceito de sexo e qual que é o conceito de gênero quando se trata de homem e de mulher. Sexo, quando se trata de homem e de mulher, são as diferenças biológicas entre o sexo masculino e o sexo feminino. Já o gênero são as diferenças sociais, culturais entre o homem e a mulher. Nós somos biologicamente diferentes e essas diferenças elas devem ser consideradas sim. Só que socialmente falando, é muito importante que a gente possa desfrutar dos mesmos direitos. Por exemplo, quando a gente escuta alguém argumentando que mulheres devem receber menos porque elas engravidam ou elas são potencialmente engravidáveis. Nem sei se essa palavra existe, estou inventando nesse momento. É mesmo, é? E aí, quando você usa esse tipo, escuta um tipo de afirmação dessa, e se você for considerar que a quantidade de homens que ficam afastados por acidente do trabalho ou por acidente pessoal é muito maior do que em relação às mulheres, a gente percebe que essa questão não é a possibilidade dessa mulher se afastar do emprego durante um tempo por motivo de gravidez. Porque o homem também pode acabar se afastando do emprego por N outros motivos. Então esse afastamento do homem também é super possível, mas ninguém nunca questionou o fato de que os homens se acidentam mais para tentar justificar um salário maior para a mulher. Então a gente tem aí uma questão realmente de gênero. Ela recebe menos por ser mulher. Essas diferenças, elas não se restringem só ao ambiente profissional, mas também nas relações sociais. Quantas vezes a gente não ouve alguém falar que, olha, não vai naquele lugar ali não, porque aquele lugar não é pra mulher. Não senta num barzinho pra tomar uma cerveja sozinha não, porque senão, né, o que vão pensar de você? Ou então, até mesmo em relação às nossas roupas. Olha, não é por mim, sabe? Eu sou de boa, mas você vai com esse short? O mesmo discurso rola, tipo, no trânsito, né? A velha máxima, mulher no volante, perigo constante. Velho, vai visitar um site do Detran, olha a quantidade de acidentes que acontece, olha a porcentagem de acidentes que envolvem negligência e imprudência dos homens, e olha a quantidade de acidentes que envolve imprudência de mulher. Para! Trocentos homens morrem todos os dias no volante porque tá fazendo barbeiragem na estrada, porque se acha o dono do asfalto. Aí você vem falar que mulher no volante, perigo constante? Velho, não cola mais, né? Vamos parar com isso, já deu, já tá velha essa piada. Essa piada é pior que a piada do pavê no Natal. E aí a gente tem a questão da mulher no ambiente público, na rua, no transporte público. Esses dados realmente me incomodam. Então vamos lá, vou ter que dar uma lida, tá, gente? Então de vez em quando eu vou abaixar o olho. É claro. Eu gosto muito de me atentar a dados porque fica mais fácil da gente conseguir dar forma às coisas, sabe? Fica muito mais fácil. Porque às vezes a gente usa muito conceito, mas a interpretação pode ser individual. Mas quando a gente fala de fatos, fica mais fácil a gente entender como que esse tratamento é de fato diferente. Essa pesquisa, gente, é uma pesquisa do Datafolha, encomendado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? Esses dados são de 2016, os dados de 2017 não foram divulgados, então são os dados mais atualizados que a gente tem. Essa pesquisa foi feita e eles fizeram um apanhado no ano. Então as informações e os dados concluídos foram: 20.400.000 mulheres receberam comentários desrespeitosos ao andar na rua. E são comentários de todos os tipos, tá? Desde um no ouvido, até comentários chulos e desrespeitosos do tipo gostosa. Se eu te pegar, eu te envergo. Isso é até uma música, eu acho. Eu falei envergo, mas na verdade os comentários são bem piores do que isso e eu não vou replicar isso aqui, porque coisa ruim a gente não replica, ok?
5.200.000 mulheres foram assediadas em transporte público. E quando eu falo assédio, é você estar num ônibus lotado, indo trabalhar, e você percebe que um filho da mãe colocou a mão na sua bunda, ou na sua coxa, ou no meio das suas pernas, ou no seu peito. O cara simplesmente olhou pra você e falou: que totozinha, vou passar a mão aqui. Como se você fosse o corrimão do ônibus. Puta que pariu! Puta que pariu! Vamos continuar. 2.200.000 mulheres foram agarradas ou beijadas sem o consentimento delas. Que gatinha. Vou forçar um beijo, porque no final das contas ela tá fazendo um cu doce. Não é que ela não queria ser beijada, é só um charminho. Não, amor. Ela não quer ser beijada, tampouco agarrada. Ela não quer nem que você chegue perto dela. E aí, uma pegada que na verdade eu queria ter de estabilidade emocional a capacidade que eu tenho para perder tarraxinhas de brinco. Vou ter que arrumar aqui, gente. Prontinho. E aí a gente também tem os níveis hards da parada. Os assédios são agressões, são coisas que a gente deve combater, mas é muito importante a gente entender que essas agressões não têm limite. Vamos falar então de estupro. No Brasil, segundo também informações do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 136 casos de estupros por dia em 2016. Desses 136 diários, 10 são estupros coletivos. E aí, quando uma mulher passa por isso, ela tem que escutar coisas do tipo: mas onde você estava andando para se expor a um tipo de situação dessas? Que roupa você estava usando? Peraí, o que você fez para merecer ser estuprada? Há políticos que acham que estupro é merecimento. Estupro acontece dentro de casa, na escola, no trabalho, nas igrejas. Estupro acontece na rua. E estuprador não escolhe vítima. O estuprador só precisa que ela seja uma mulher. E aí você fala assim: vamos castrar esse cara. Claro, ele já estuprou, né? Você não tá preocupada com a agressão, você não tá preocupada com a vítima, você tá preocupada com o agressor. Porque pra você poder castrar um estuprador, ele tem que primeiro ter estuprado. Entenda que o estuprador, ele não é um cara tarado em sexo. Ele é um cara tarado em violência. Mesmo que ele não possa ter uma ereção, ele vai estuprar do mesmo jeito. Das formas mais bizarras possíveis, das formas mais cruéis que você pode imaginar, com qualquer tipo de objeto que você possa imaginar. É duro falar isso, eu não gosto de falar essas coisas. Mas é a realidade, a gente precisa ter um choque às vezes. Quando a gente imagina um estupro, a gente pressupõe que esse cara, ele se sente no direito de te dominar, né? Só que existem vários tipos de dominação. O estupro é uma dominação física. É uma agressão física. Das piores que se possa... Das piores que existe. Mas existem outros tipos de dominações. E muitas dessas dominações, elas acontecem no ambiente familiar ou dentro de um relacionamento afetivo que a mulher vive. E uma coisa que me chamou muita atenção em relação a esses dados é que existe... eles fizeram um levantamento a respeito do perfil dessa mulher que é agredida. E o que me chamou mais atenção é que entre as mais jovens e as mais velhas, 70% das agressões são feitas contra mulheres mais jovens. A maior parte dessas mulheres são mais instruídas também, são mulheres com ensino superior. E a maior parte também são mulheres que vivem em região metropolitana. E o que a gente percebe aí? A gente percebe que muitas mulheres, por serem independentes, por serem instruídas, por serem mais jovens,
elas apresentam uma certa ameaça ao ego masculino. Uma ameaça à segurança, à estabilidade psicológica desse cara, que vê na agressão psicológica, verbal, física, uma forma de dominação dessa mulher. E aí, esse dado deixa claro que não existe um perfil específico, que não existe um padrão para sofrer violência. Que esse homem agressor, do mesmo jeito, da mesma situação nas situações em que ele é o provedor da casa, ele se sente no direito de humilhar essa mulher, de botar a mão nessa mulher, aquele cara que namora uma garota independente também, se sente no mesmo direito. É uma ideia de posse do nosso corpo. É uma ideia de que se você não se comportar como eu quero, eu posso te punir até mesmo fisicamente. E quando esse cara perde esse controle, quando ele percebe que esses recursos que ele usa não fazem mais efeito, ele se sente no direito de te matar. Segundo os últimos dados, 12 mulheres são assassinadas por dia. Assassinadas por homens. Desses 12 assassinatos, 7 são cometidos por cônjuges ou namorados. Ou, no caso, ex-namorados ou ex-cônjuges. Que não aceitam o fato daquela mulher não querer mais viver com eles. Não querer mais se relacionar com eles. Então, é realmente uma ideia de propriedade. E aí, a gente esbarra também algumas dificuldades quando essa mulher procura ajuda. Primeiro, o número de delegacias da mulher é um número muito reduzido. São 397 delegacias para 5.565 municípios. A maior parte dessas delegacias não são 24 horas e não funcionam no final de semana. Os agentes públicos que atendem essas mulheres, ou na delegacia da mulher, ou em qualquer outra delegacia, quando elas vão procurar ou uma delegacia ou um ponto de apoio da Polícia Militar, esses agentes públicos nem sempre estão preparados para receber essas mulheres. Então, acontece que ao procurar essa ajuda, essas mulheres são desmotivadas e são desencorajadas. Elas ouvem coisas do tipo, mas essas marquinhas aí, quando chegar no IML, já vão ter saído. Elas ouvem coisas do tipo, olha, se ele for preso, ele vai pagar fiança, daqui a pouco ele sai. E ele vai sair mais bravo. Como assim ele vai sair mais bravo? Peraí, mas a sua função não seria me proteger? E do tipo, peraí, mas toda história tem dois lados? O que aconteceu realmente? E aí essa mulher, ela acaba desistindo de dar a queixa, ou algumas mulheres retiram a queixa, outras nem chegam à delegacia. Das agressões físicas sofridas por essas mulheres no Brasil, 6% são registradas em delegacia. Então há também uma grande subnotificação. E essas mulheres ficam aí, à mercê de uma sociedade que te julga. Você é culpada quando você é estuprada, você é culpada quando você apanha, você é culpada quando seu marido te trai porque você não soube segurar o seu homem. Você é sempre culpada. E aí a gente acaba recebendo uma criação em que a gente é que tem que se policiar para não ter nenhum tipo de comportamento que possa despertar nesse homem o pior lado dele. Afinal, segura sua cabrita que meu bode tá solto. Então, o que a gente precisa aceitar, antes de mais nada, é que existe sim uma cultura, uma relação social de superioridade, uma ideia uma ideia que estabelece o que você pode e o que não pode, o que você merece e o que você não merece. Quando a gente fala assim, eu sou humanista, para começar, gente, pelo conceito mesmo, humanista é quem aderiu ao humanismo, tá? Foi um lance que aconteceu lá depois da Idade Média. Não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Mas eu entendo quando a pessoa fala que é humanista. A pessoa tá querendo dizer assim, eu não parto nem para um lado nem para um outro. Eu parto pelo lado do ser humano. Ok. Se você é uma pessoa que é em prol do ser humano, para começar, se você é humano, isso já faz sentido, né? Porque se você fosse, sei lá, um ornitorrinco da Amazônia, isso não faria sentido nenhum, né? É um mamífero de... Mas quando você fala isso, você tá querendo dizer que todo mundo realmente é igual. E que é besteira ficar discutindo isso, ficar nesse
cabo de guerra. Até mesmo quando a gente pega documentos da ONU, documentos das declarações dos direitos humanos, documentos que tratam a dignidade do ser humano, ele vai ter tópicos. Então a gente vai falar de fome, nenhum ser humano deve passar fome, todo ser humano tem que ter direito à moradia, todo ser humano tem que ter seus direitos respeitados, todos os seres humanos são iguais. E aí você vê que durante toda esse trabalho, durante toda a formação desses documentos, desses tratados, existiram convenções que foram para tratar especificamente da igualdade entre homens e mulheres. Isso foi feito simplesmente porque alguém acordou um dia e falou assim, vamos fazer assim? Não! Foi feito justamente porque, apesar da ideia de que somos todos iguais, não é assim que as coisas funcionam. A partir do momento que eu tenho mulheres que têm menos espaço por serem mulheres, que recebem menos por serem mulheres, que são assediadas todos os dias nas ruas, que são estupradas, que são agredidas, que são mortas pelos seus maridos porque eles se acham no direito de tirar a vida delas, a gente tá falando que existe sim uma desigualdade, existe sim uma discrepância absurda. E você negar isso não vai mudar a realidade. Então seja humanista. Mas ao ser humanista, procure a igualdade. Não fica só nesse discurso para você não sair da sua zona de conforto. Você é em prol do ser humano, então proteja aqueles que estão numa situação mais fragilizada. Você é em prol do ser humano, então realmente proteja aqueles que estão numa situação desfavorecida. Até que essa igualdade que você tanto prega, apesar de você saber que ela não existe, de fato aconteça. E é isso que eu queria falar para vocês. Nós mulheres precisamos nos fortalecer. A gente deve criar mulheres fortes, mulheres que saibam se defender, mulheres que apoiem umas às outras. E melhor que isso, mais importante até, precisamos criar homens que respeitem as mulheres, homens que entendam que não é não, homens que sejam gentis, homens que não se sintam no direito de ser dono da vida de mulher nenhuma. E é isso que eu queria falar pra vocês. Um grande beijo. Para pa 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 para pa 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 pa